Senhoras e senhores, estamos no tubo de novo. Olha nós aí, Diego. Muito bom. Estamos aqui. Esse é o programa Teu Pensar. É o Teu Pensar de uma maneira teológica, o nosso pensamento alinhado com o pensamento de Deus. Aqui é um coração que pensa e uma mente que sente. Não é somente mover-se pela paixão de um coração que pulsa, mas é uma mente que compreende, não somente compreende, mas que também com aquela pitada de sal de emoção deixa o espírito trabalhar e atuar. É isso aí, Diego, muito bom. É o equilíbrio perfeito, né? É isso que a gente se propõe aqui no canal, de trazer a sua emoção para a razão e a sua razão para a emoção. Deixar esse equilíbrio entre palavra e espírito fluir na vida de cada um de vocês e de nós aqui, né, Marcelo? Isso. E no vídeo anterior, você vai poder clicar aqui e vai para ele lá, nós tratamos justamente sobre a base do nosso projeto, que é Filipenses 4:8, onde Paulo, preso, ele nos mostra aquilo que deve permear o nosso pensamento. Mas ele consegue ter esse entendimento do pensar porque ele pensou com o coração e ele sentiu com a alma. Mas hoje, Diego, nós queremos falar sobre um versículo que muitas vezes ele é interpretado de uma maneira um pouco equivocada. Está lá em Jeremias capítulo 17, verso 9, que ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Diego, o que me chama a atenção nesse versículo aqui, nessa passagem de Jeremias, é que eu consigo ver um coração que pensa com uma alma que sente, porque Deus ele faz um paralelo entre coração e pensamento. Mas ao mesmo tempo, ele me deixa um pouco constrangido e preocupado, porque Deus diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto e ele é enganoso. Como que a gente consegue então moldar ou pautar a nossa vida meramente no coração? E tem pessoas que pautam a vida meramente no coração, nas entranhas, vive baseado em emoções. E aqui tem um paralelo entre coração e pensamento. Coração e mente. Seriam a mesma coisa? São algumas perguntas que eu gostaria que nós pudéssemos responder hoje. Pois é, as pessoas pensam, vão pensando, a gente não aprende a pensar, você pensa desde pequeno, né? E a gente muitas vezes não reflete sobre qual é a origem dos nossos pensamentos. E esse versículo, ele nos traz essa informação, que o coração do homem, ele é a fonte dos pensamentos. Só que ele não é uma fonte pura, né? Infelizmente, não é uma fonte confiável. Algo aconteceu lá atrás, e a Bíblia nos revela isso, né, Marcelo? Que fez com que essa fonte, que aparentemente foi feita muito boa por Deus, mas algo aconteceu ali no Jardim do Éden que fez com que essa fonte não fosse mais tão boa assim, que é o nosso coração, que é a fonte dos nossos pensamentos e desejos. E qual foi esse fato que aconteceu ali no Jardim do Éden, Marcelo? Então, a Bíblia vai dizer que ali o homem, ele transgrediu a lei de Deus. A lei que Adão e Eva tinham para obedecer a Deus ali era não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia em que eles comessem, eles iriam morrer. Mas é interessante, Diego, que a história continua, e história aqui com H, tá? Não com E. A história continua e Adão e Eva não morreram. O que morreu deles? Talvez a gente possa dizer que o que morreu deles ali foi o pensamento. E esse verso, ou o coração, né? O pensamento, o coração. E esse verso aqui de Jeremias, ele nos dá um entendimento sobre isso, porque quando Jeremias diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, ele quer dizer que o coração do homem, ele tem uma enfermidade
de tamanha proporção que não existe remédio. É como se fosse um coração em colapso, um coração que acabou de parar de pulsar. Exatamente. Um ataque cardíaco fulminante. E eu tô assim hoje, porque hoje tem Flamengo e São Paulo, e eu estou com o coração a milhão. Olha, eu acho melhor você cuidar desse coração, porque hoje tem tudo para ele parar, viu? Mas é interessante isso que você falou. Então, nosso coração ele tem uma patologia crônica, né? Quase que crônica. Por quê? O desesperadamente incorrupto, que a Bíblia diz, através de Isaías, ele vai remeter a esse termo médico mesmo, né? De uma doença incurável, mas ela é incurável do ponto de vista humano. Nós temos que lembrar sempre que nada é impossível para Deus. Mas é importante nós termos essa informação então, porque senão a gente vai buscar as soluções no nosso coração sem a ajuda de Deus e aí começa todos os problemas de nossas vidas, né? É interessante que esse termo enganoso também, Marcelo, ele vai remeter a algo tortuoso, desigual. É como se você estivesse caminhando numa estrada ruim. Alguém aqui já fez uma viagem em algum momento da sua vida numa estrada de terra, de terrão, cheio de pedregulho. Posso lembrar muitos episódios assim. Dói as costas, né? É uma direção cansativa para quem está dirigindo. Para quem está do lado, nem para cochilar dá, porque os estrondos que o carro dá ali naquela estrada ruim acaba atrapalhando o sono ali na viagem. Enfim, e caminhar na nossa vida apoiados nos nossos corações, sem o auxílio do Espírito Santo de Deus, é isso, é como se você estivesse trilhando um caminho tortuoso, um caminho cheio de pedregulhos e que vai te atrasar a sua vida e muito, né? E, claro, o pior de tudo, além de você caminhar num caminho ruim, o destino final desse caminho também não será muito bom, né? Então a gente tem que ter essa percepção, e até porque Deus está sondando o nosso coração. Isso, o verso 10 fala: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Ele traça, isso para mim é o mais fantástico nessa passagem, porque ele traça o paralelo entre o esquadrinhar o coração e depois ele fala: eu provo esses pensamentos. E é interessante porque hoje a tendência das pessoas e da psicologia moderna aí é de falar o seguinte: eu sou fruto, ou os meus pensamentos que geram uma ação é fruto do ambiente em que eu estou inserido. Se eu estou inserido numa empresa, por exemplo, que faz com que eu esteja dentro de um ambiente tóxico, então naturalmente eu vou ser uma pessoa tóxica. E, na verdade, a palavra de Deus não diz que é bem dessa maneira. As pessoas querem dizer o seguinte, que o sabor do chá é fruto do que está no exterior. Mas vamos trazer essa ilustração do chá. Quando você vai preparar um chá delicioso, eu gosto ali de chá de frutas vermelhas. Corajoso, eu pego, eu gosto muito não. Aquele chá mate para mim não é legal. Mas um chá de frutas vermelhas cai bem. Eu pego então a minha xícara, coloco o saquinho de chá ali e eu coloco água quente para fazer esse chá. Tem pessoas que gostam dele gelado, mas para você poder extrair o conteúdo de dentro do saquinho, você precisa da água quente. Vamos supor que a água quente, então, são as questões exteriores. O saquinho é o teu coração. E o sabor que está dentro do saquinho é aquilo que está dentro do teu coração. A água potencializa aquilo que está dentro do saquinho. Não é a água que dá o sabor. Muito bom. O que dá o sabor é o que está dentro do saquinho, que é o teu coração. Perfeito. E as pessoas, então, hoje têm a tendência de se esquivar das suas ações, das suas atitudes. Da responsabilidade. Da responsabilidade. A gente, eu não tenho culpa. Foi o outro que fez eu fazer o que eu fiz. E na verdade não é assim, porque o que é corrupto é o outro também, mas é o teu coração. E Tiago vai dizer que contendas, dissensões, guerras, imoralidades, isso tudo surge das nossas próprias paixões, do meu coração, do meu pensamento. Jay Adams, que é o pai do aconselhamento noutético, ele chama isso de as pessoas querem que os seus problemas sejam halógenos, ou seja, são gerados por outros, mas na verdade não, eles são autógenos. Os meus problemas, eles são gerados pelo meu próprio coração.
o ambiente, as coisas exteriores só potencializa aquilo que está dentro do meu coração. E aí é um outro problema, porque o que eu tenho alimentado? O meu coração, o meu pensamento. E aí a gente volta para o nosso Filipenses 4:8, que nós precisamos alimentar, deixar com que pouse, né, foi a ilustração que você usou, muito, muito legal, deixar com que os passarinhos bons pousem na nossa mente, para ter um coração que pensa e uma mente que sente de uma maneira saudável ao pensamento de Deus, ao teu pensar. Perfeito. E essa tendência não é nova, né? Isso a gente vê lá no Jardim do Éden, já aconteceu isso, né? Exato. Assim que eles erram ali, um começa a culpar o outro e aí acaba sobrando para a serpente, e em última instância até para Deus, né? Porque o Adão fala para Eva, ó, foi a mulher que o Senhor me deu. Olha a blasfêmia de Adão, né? Ele culpa o próprio Deus pelo erro que ele cometeu. Né? É sempre a mulher a culpa. Que as nossas esposas não ouçam esse episódio. Pois é, se não fosse a Eva, né? Se não fosse a Eva... Brincadeiras à parte, mas é isso, né? A gente tem essa tendência de terceirizar a culpa. E quando a gente faz isso, a gente não busca a correção dos nossos desígnios pessoais. A gente não procura analisar e diagnosticar o verdadeiro problema de nossas vidas, né? Tem uma frase muito interessante e emblemática que fala sobre isso, que diz que o coração de todo problema é o problema do coração. Vou repetir. Repete aí que eu vou até anotar essa aqui agora. O coração de todo problema é o problema do coração. Porque é dali que nasce tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você sente, tudo que te motiva na vida. Então, quando a gente terceiriza a culpa, a gente não olha para esse ponto que é o principal de todos, né? Onde está o meu coração? Mas essa negligência nossa com o nosso coração não ocorre com Deus. A Bíblia fala aqui que Deus sonda o coração, né? Ele conhece todas as nossas motivações. Se você está negligenciando as suas motivações, se você tem negligenciado o seu coração, saiba que Deus não tem feito isso. Ele está analisando e nós prestaremos conta sobre isso. Interessante que aqui fala que o Senhor vai recompensar a gente, né? De acordo com as nossas ações. Mas Ele faz isso a partir da análise do nosso pensamento. Isso quer dizer o quê? Que não adianta a gente ter também uma ação boa de maneira hipócrita. Para se aparecer para os outros, para ter aquele aspecto de ser uma pessoa boa. Sendo que nós não tratamos o nosso coração. Essa artificialidade pode enganar a sociedade, mas não engana Deus. Então, essa recompensa de Deus para as nossas ações, ela recompensa o conjunto do meu pensamento com as minhas ações. As minhas ações têm que ser boas porque, primeiramente, eu corrigi meu coração e meu coração está com uma tendência boa para essas ações. E não porque o meu coração é ególatra e eu quero parecer, vou fazer alguma coisa boa para o Marcelo para ele achar que eu sou bom. Eu posso até enganar o Marcelo, mas a Deus eu não engano. Então tem que ser algo sincero e verdadeiro. Isso me parece um problema do evangelicalismo atual, Diego. Que me parece que se tornou um status você ser evangélico. Talvez não evangélico, mas cristão, e cristão evangélico, cristão protestante, cristão reformado, como você queira chamar. Parece que isso virou um status de intelectualidade, algo que para mim soa como muito contraditório, porque antigamente não era, mas me parece que hoje isso está se tornando um tanto como atrativo, né? Muito por algumas igrejas, alguns pastores que trazem uma pregação intelectualizada e tudo mais. Mas eu quero ir mais fundo nisso daqui, porque você falou a respeito de pensar corretamente. Mas se o meu coração ele é desesperadamente corrupto, enganoso, e ele está enfermo de uma enfermidade que não tem remédio, ele está morto, ele faliu. Será que a gente não tem esperança então? Eu falo para você que se eu não entendesse o que está por trás disso aqui, eu entraria em desespero. O que você tem para dizer para o pessoal que nesse momento entende que o coração dela é um coração desesperadamente corrupto, à luz do que Paulo, eu vou te dar uma base bíblica aqui para ajudar a gente a pensar e para quem está nos ouvindo. Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte?
isso é muito interessante, porque Paulo, ele entende que o coração dele é desesperadamente enganoso. Mas ele tem o desejo de fazer aquilo que é bom. Como que ele consegue ter esse desejo, esse pensamento de fazer o que é bom? Alguma coisa aconteceu, porque o coração dele estava morto com uma doença mortal, assim como o nosso, segundo o que diz aqui esse versículo. É interessante que ele deixa no final uma pergunta retórica, né? Quem me salvará? Quem me salvará? Essa pergunta... Tem salvação? Opa! Essa pergunta retórica de Paulo espera que a resposta seja Deus. Ele está apontando com essa pergunta retórica para Deus. Quem pode nos salvar? Nós mesmos não podemos nos salvar, né? Se a enfermidade que nós temos é humanamente incurável, nós precisamos então de uma intervenção divina, de algo que vai além das nossas condições humanas aqui na Terra. Não adianta a gente procurar um psicólogo, embora isso seja muito bom, tá? Não estou aqui criticando o trabalho dos psicólogos e a importância de se fazer terapias, isso tem sim sua função, mas tem coisas, a gente precisa entender que tem coisas que vão além das condições e da ciência humana. E esse problema do coração é um deles. Mas aqui, Marcelo, Deus não nos deixa sem esperança. No próprio livro lá de Jeremias, no capítulo 31 e 33, diz assim, ó: "E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente", olha só, "e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo." Aqui Deus já está remetendo a nova aliança em Cristo Jesus, né? Quando Jesus vem e se entrega por nós, Ele nos chama para uma nova vida, para uma metanoia, uma mudança de comportamento. E óbvio, como a gente bem constatou aqui, essa metanoia não vai a partir de nós, da nossa razão, de uma mente que não sente. Essa metanoia vai partir da ação do Espírito Santo em nós. É por isso que Jesus fala para Nicodemos: olha, se o homem não nascer de novo, ele não pode herdar o reino dos céus. Aí Nicodemos fica desesperado, porque ele fala assim: nossa, mas eu faço de tudo pela lei do Senhor, e você veio me falar em nascer de novo? Por acaso eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Ele fala assim: não, você tem que nascer de novo no Espírito de Deus. O novo nascimento é pelo Espírito. Quando você nasceu, você não escolheu a hora que você ia nascer. Você foi expelido pelo corpo da sua mãe. Eu acabei de passar por uma experiência assim, é fantástico, né? A Karen falou que, minha esposa, que quando o bebê começou a sair, quando começaram as contrações, ela falou que ela não fazia nada, o corpo fazia sozinho. Então é algo voluntário, é algo espontâneo do próprio corpo da mulher expulsar aquela criança para fora. E o novo nascimento é dessa forma também. Ele vem por ação do Espírito Santo de Deus, nós não fazemos força nenhuma. Claro, nós temos que perceber esse chamado do Espírito Santo em nós e devemos caminhar de acordo com as orientações dele, isso sim. Mas não há nada que nós possamos fazer para provocar o Espírito Santo de Deus vir e nos cutucar e nos transformar a vida. Não, porque segundo Jeremias, o coração está morto. Exato. Dependendo do meu coração... Está golpeado de uma enfermidade mortal. Esse coração não é capaz de responder a nenhum estímulo. Tem o desfibrilador, né, que é o ressuscitador de corações. Nesse caso, esse coração, ele não tem mais. É interessante que chegou aqui no Brasil o coração de Dom Pedro, né? É possível dar vida novamente àquele coração de Dom Pedro? Segundo Jeremias, não. Não tem como. Só um coração novo. Só um coração novo. E nós temos aqui um versículo também, Romanos 6,17, que diz assim, ó: "Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos." Nós vemos que nós temos uma condição de escravidão, né? Ou nós somos escravos do pecado, do nosso coração, ou somos escravos da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Aí, de quem você vai ser escravo é uma escolha sua, né? Mas que você vai receber essa possibilidade de ser escravo da palavra de Deus e do ensino de Cristo, isso você recebe. Nós não podemos negar isso. Agora, de quem nós seremos escravos, isso é uma opção que a gente tem que fazer. É uma resposta que vai ficar no ar. Eu gostaria de finalizar lendo, Diego: "Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração
lhas escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É um coração novo, um coração transformado. Não é um coração falido, não é um coração colapsado, é um coração novo. E Deus vai colocar a lei dele, não somente no coração, mas na mente. Vai ser um coração que vai pensar, e vai ser uma mente que vai sentir. Que Deus nos abençoe nessa jornada, Diego. Amém. É um fluxo mente e coração, né? Tem que passar Mente pela e mente, a coração. compreensão da palavra de Deus, joga essa compreensão pro coração, sente ela, transforma em emoções, em combustível para a sua vida, para que você possa agir de acordo com a vontade de Deus. Essa é a grande mensagem aí do nosso vídeo de hoje, né? Muito bom. Gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, tá bom? Aperte o sininho lá, deixa o joinha aí se você gostou e compartilha nosso canal com seus amigos, parentes, inimigos, tá bom? Que nós devemos amar os nossos inimigos também. Compartilha, coloca aí no seu status do Instagram, divulga onde você puder divulgar, tá bom? Lembrando que a gente está no Spotify também. Isso, estamos no Spotify aí também, os nossos vídeos viram mensagens, você que está nos ouvindo no Spotify também. Aproveitando então o final da nossa gravação aqui, gostaria de agradecer especialmente ao pastor Luiz, da Primeira Igreja Batista, aqui de Vila Oportunidade, por nos ceder a estrutura aqui da igreja, e ao nosso irmão Jota, que preparou esse trabalho assim com muito zelo, com muito carinho, nos recebeu muito bem Nosso aqui. diretor, né? Nosso diretor técnico, que deu um upgrade na nossa gravação, vocês podem ver, se comparar esse vídeo com o anterior, vocês vão ver o salto técnico que a gente deu. Então, gostaria de deixar esses agradecimentos especiais aí, Marcelo. Muito bom. Que Deus te abençoe então e nós nos vemos num próximo vídeo. E lembre-se de pensar com o pensamento de Deus. Um coração que pensa e uma mente que sente.